oportunidade. Somos gratos, Senhor, por esse dia, por essa noite. E o Senhor tem nos dado mais uma noite de reunião na sua presença. Neste momento te louvamos, te adoramos, te agradecemos. Agora, querido Senhor, queira abençoar nosso culto, queira abençoar as nossas vidas, queira abençoar nossos corações, queira abençoar nossos afazeres, queira abençoar, Senhor, nosso proceder, e assim sucessivamente, Senhor, a cada dia. Abençoa a família daqueles que estão pedindo oração. Abençoa, Senhor, a família desses irmãos da internet, esses irmãos que estão aqui nesta noite. Ajuda cada um, Senhor, através da tua graça. Que no andar da carruagem as coisas possam vir no devido lugar. Em nome de Jesus Cristo, todo mal. Eu oro em favor, Senhor, daquele rapaz que falava hoje com ele. Parece meio atordoado ainda, mas o Senhor vai corrigir cada pensamento, cada atitude. O Senhor vai corrigir as coisas, e as coisas vão vir no devido lugar. Meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és santo, e eu sei que o Senhor o cura, e eu sei que o Senhor liberta, e eu sei que o Senhor salva, e eu sei que o Senhor transforma. O Senhor faz, com o mesmo sol, o Senhor seca, o Senhor endurece o barro, derrete a cera, usando o mesmo sol. Com a mesma água, o Senhor salvou Noé e deu o castigo para o mundo. Com a mesma água, o Senhor resgatou o povo do Egito e ali tirou a vida daqueles que queriam matar o povo, que estavam o povo de Deus seguindo. Tu és um Deus de estratégia. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor vence todas. O Senhor vence todas e tudo. E o Senhor já venceu por nós. E todo mal, toda enfermidade, toda obra maléfica do inferno é queimada e abatida através do poder de Jesus Cristo. Eu oro nesta hora, repreendendo todo mal, toda maldição, toda praga, toda angústia, toda tribulação, toda aflição, toda depressão, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aquilo que vem, Senhor, para descontrolar a angústia, a aflição, que não deixa a pessoa se aquietar, que cada um possa ficar aquietado e receber as bênçãos dos céus em suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus invisível. Abra sua Bíblia ali. Eu quero falar um pouquinho sobre o Deus invisível nesta noite. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Aleluia. Timóteo capítulo 6, versículo 16. Somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê. Diz assim a Escritura: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, viu? A quem nenhum homem viu, nem pode ver, ao qual seja a honra
o poder, sempre eterno. Amém. Poder assentar na presença do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, falando sobre esse Deus que muitas vezes as pessoas levam até na brincadeira. Eu disse para um moço anteontem, eu digo, você não fique expressando, usando as expressões em vão, em questão de Deus. Deus não é brincadeira de ninguém. E tem gente que não gosta de ser repreendido em questão de Deus, porque Deus não é brincadeira. Para eu dizer que eu estou falando por Deus, eu tenho que ter muito cuidado. E o nosso profeta, ele diz: quando você recebe uma direção do Espírito, uma revelação do Espírito, você deve buscar a palavra, a Bíblia, para se orientar, se está de acordo com a Santa Escritura. Ou seja, quando você vai entregar uma profecia para alguém que Deus disse, você precisa ter bases bíblicas para ver se é de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, não pode se inventar uma coisa e dizer, Deus me disse para dizer para você, mas qual é a base bíblica que você tem sobre isso? Você prova pela Bíblia que Deus faz desse jeito. Hoje está um monte de cogitação no mundo inteiro. É espírito de adivinhação, espírito de entregar profecias falsas e não se cumpre. E aquilo que é adivinhação, que não se cumpre, isso não é de Deus, isso é mentira. É um engano, pode ser um pensamento que veio sobre aquela pessoa ou alguém. Mas Deus, ele é invisível. E o apóstolo Paulo aqui disse a Timóteo, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum homem viu nem pode ver. Nenhum homem viu e nem pode ver. Então é uma coisa que Deus não é uma coisa, não é brincadeira, irmãos. Temos que ter cuidado com as questões de Deus, né? Aqui cita também João capítulo 4, versículo 24, quando o próprio Jesus disse para a mulher do poço de Samaria: ó mulher, Deus é espírito, importa que os que adorem ou adorem em espírito e em verdade. Irmão, quando nós olhamos no livro de Êxodo, quando Moisés encontrou com Deus, que Deus veio falar com Moisés, ele chegou assim, ele viu a sarça, uma árvore, pegando fogo, irmãos. Ele viu a árvore pegando fogo, era a manifestação de Deus. Deus estava naquela árvore lá, e a árvore pegou fogo, irmãos. E houve uma voz tremenda, aonde Moisés, ele pegou e tremeu a carne, ele disse: o que faço? Ele disse: tira a sandália do teu pé, porque aonde você pisa, santo é. Deus, quando está na presença de Deus, ele não deseja nem que nós fiquemos calçados, que nós fiquemos pisando sobre a terra, porque somos mortais. E Deus falou com Moisés, e Moisés, ele ficou tenso, ficou desorientado, ficou assim, e Deus deu aquele choque nele, mas ele voltou de lá, ele não voltou doido, ele voltou tranquilo, voltou quieto. E o Jetro disse assim: o que houve, Moisés, que você está quieto? Quieto, preocupado. Aí ele
falou para o Jetro. Sim, assim, assim. Deus disse isso para mim. E a Bíblia registra que ele ficou gago. Ele ficou assim, ó, sem uma reação na presença de Deus. Quando Paulo encontrou Jesus, em Atos a Bíblia diz, e Jesus veio na forma de uma coluna de fogo para Paulo, encontrou Paulo. E Paulo, andando no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz que disse, Saulo, era Saulo, né? Até então, depois que foi chamado de Paulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Ele disse, sim, eu não te persigo, quem és tu, Senhor? Ele disse, tu me persegues. E o que é que Saulo fazia? Saulo perseguia a igreja de Deus, fazia mal para a igreja de Deus. E ele encontra agora Jesus, o poderoso Deus, na forma de uma coluna de fogo. Ele testemunha isso. E quando ele olhou para aquela coluna de fogo, que ele teve a coragem de olhar para aquela coluna, os seus olhos foram queimados. Foram queimados os seus olhos. E ele ficou cego. E ele não conseguiu mais enxergar, porque ele encontrou Deus na forma que Ele é. E caiu no chão, com o rosto em pó, e exclamou dizendo, que queres que eu faça, Senhor? E aquele que falava com ele, de dentro daquela coluna de fogo, daquele resplendor de glória, disse, assim, assim e assim, você perseguia os meus pequeninos, hoje você torna-se igual a eles. Você vai ser perseguido por causa de mim, por causa da minha palavra. Você vai ser maltratado por causa de mim, você vai ser esculachado. Muitos não entenderão você, mas você tem um chamado para os meus, e aonde te mandar para os meus, eles vão te aceitar e vão querer o que você tem. A Bíblia diz que Saulo foi levado, e aquele senhor disse, vai até a casa perto do curtidor, na beira do rio, ali está um homem chamado Ananias, e ele vai orar por você, e você vai receber a visão novamente. Mas vem cá, irmãos, vamos colocar um pensamento aqui. Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas, e dizemos que Deus diz, e Deus disse, e Deus nos usa, e só eu faço, e porque Deus tem que fazer por mim, e porque tem que ser assim. Eu disse essa semana para um irmão, eu digo, irmão, tu não creres que Deus faz as coisas através do homem? Que Deus fala conosco através do homem? Que Deus cura nós através do dom que está no homem? Que Deus nos ensina através da boca, do dom daquele mestre, que Deus deu o dom de mestre para os homens falarem e ensinarem? E tem muitas vezes nas nossas vidas que nós usamos nossa própria mente assim, e não queremos escutar a instrução. E Jesus deu um exemplo para este Saulo e disse, eu poderia agora mesmo, em outras palavras, se ele quisesse, ele poderia curá-lo, não poderia? Como ele cegou aquele Saulo, ele teve o poder de cegar ele com o resplendor da sua glória, ele teria o poder para curar aquele rapaz também, não teria? Ele próprio não poderia ter feito? Mas Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas que nós não compreendemos. As pessoas não compreendem Deus. Deus usa os homens com seus dons para beneficiar os outros.
Deus deseja usar os homens com os seus dons para benefício da sua igreja. E Saulo teve que sair e ir até caminhar, e ir até aquele lugar, para ser tocado pela mão de alguém, e a oração da fé curar ele. Quando ele chega na casa do profeta, e lá, o profeta olha, já sabia que ele vinha, já sabia que ele precisava da oração, já orou por ele, e a Bíblia diz ali em Atos que caiu dos seus olhos como escamas. Aí você pode dizer assim, mas tem que ser desse jeito. Por que desse jeito? É porque Deus tem o seu jeito de fazer as coisas e nós não compreendemos. E daquele dia em diante, então, esse Paulo, o Saulo, tornou-se agora um Paulo e começou a pregar a palavra de Deus e ser perseguido por causa do testemunho de Jesus Cristo. Veja, a experiência de ver Deus, o seu resplendor. E aqui diz assim: nenhum dos homens viu, nem pode ver Deus. Tem tantas coisas por aí que eu não duvido. Qualquer coisinha Deus me disse, Deus falou. Tem alguns que nem foram batizados nas águas para a remissão de pecados, nem foram perdoados, vivem no pecado, na mentira, no engano ainda. E às vezes a gente fica pensando, como pode uma coisa dessa? Quando Deus faz uma coisa, primeiro Ele limpa o homem. Ontem eu falei lá na Guaporanga, é como o copo no quintal. Deus limpa como nós limpamos. O irmão Ivo, ele limpa esse copo meu aqui, ele passa pano, ele passa sabão, ele limpa, ele lava, para depois colocar água e trazer para cá. É assim também é Deus para conosco. Ele limpa, Ele transforma nós, Ele entra em nós. Depois do perdão do pecado, depois da remissão do pecado, depois da transformação, depois da limpeza, Ele entra com a água do Espírito dentro de nós. Aí nós começamos a servir de ajuda um para o outro. Perdoados, curados, salvos, limpados, consciente. Então que Jesus Cristo dê a cada um a revelação da verdade, e cada um de nós possamos a cada dia desenvolver essa verdade em nossa vida, se arrependendo daquilo que temos cometido de erro, na consciência que daí, quando o Espírito de Deus entra em nós, nós começamos a ter consciência do erro, do pecado, da mentira, do engano. Começamos a ter a consciência. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Está fraca a pilha aqui. Vê se consegue trocar ali. Tem uma aqui. Veja. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Sabia disso? Ele é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a revelação de Deus. E às vezes nós não compreendemos o que isso significa. E nós conseguimos começar a compreender a razão de por que nós servir a Deus.
Começar a servir a Deus. E na consciência que Jesus Cristo é a revelação de Deus aqui na terra. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, a Bíblia registra que Ele veio para os seus não receberam. Por Ele foi feita todas as coisas, e nada do que foi feito se fez, a não ser por Ele. E pode passar por alto isso. Jesus Cristo é a imagem de Deus. 2. Colossenses capítulo 1, versículo 15. E Coríntios capítulo 4. Vamos ver aqui Colossenses aqui. Eu que você me dê a paciência um pouquinho, tem paciência comigo, um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Colossenses, capítulo 1. Diz o quê? Que Jesus, que Deus, Ele é a imagem de Deus, Jesus. E não há dois deuses. Amém? Não há três deuses. É um Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Veio na forma humana, porque se Ele viesse na forma que Ele veio para Moisés na sarça, Ele queima o homem. Se Ele veio na forma que Ele veio depois dos dias que Ele veio em carne aqui, que Ele volta a ter agora a sua natureza divina, é aquele Jesus que estava caminhando, chorando ali. Estão entendendo? É aquele Jesus que estava ali, que as pessoas tocavam nele, na veste dele e eram curados. Aquele Jesus, ele encontrou o Saulo no caminho de Damasco. Eu já falei o que aconteceu. O que aconteceu? Olhou para o resplendor e os seus olhos torrou. Esse é o Deus que não pode ser visto por ninguém, não é brincadeira não. Ele é um fogo consumidor. É verdade. Mas no mesmo tempo, Ele é tão glorioso, tão maravilhoso, que através de Jesus Cristo, Ele faz tantas coisas para nós. E a razão de nós servir. Então olhamos aqui em Colossenses, e nós vimos aqui, no capítulo de Colossenses, no capítulo 1, verso 15, diz assim, ó. Eu vou ler um pouquinho antes. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em trevas. O homem está em treva, a mulher está em treva. O mundo está em trevas, amém? Mas através de Jesus, Deus nos tirou disso e nos transportou para o reino de amor, que é em Jesus. E quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Em quem nós temos? Em Jesus. A redenção do nosso e a remissão dos nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo. 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Quem Ele? Jesus. Primogênito de toda a criação. Pode dizer assim, tu fala assim, então, quando que Jesus existia? Quando que Jesus existia? Se Ele é o primogênito de toda a criação, quer dizer que Jesus existia antes de lá do Gênesis? Esse Jesus que dizem que a Maria é mãe de Deus?
A Bíblia diz em João: o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. E nada do que foi feito se fez a não ser por Ele. Aí tu fala assim: pastor, me dá um nó na cabeça, não consigo entender. Mas Deus, Ele não deve explicação para ninguém. E nós não temos que entender Deus, porque Deus, ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é muito mais do que nós imaginamos. A razão é o quanto nós cremos que Deus é real e existe, e Ele pode se manifestar em nosso meio, em nossas vidas. O Paulo teve essa revelação explicando para Timóteo, e nós estamos lendo nessa noite aqui aquilo que ele escreveu para Timóteo, porque Paulo, ele teve uma experiência com o próprio Jesus em forma celeste, não forma humana. Pedro andou com Jesus em forma humana. Tiago, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Lucas, Marcos e os outros andaram com Jesus na forma humana, viram os milagres acontecer. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele encontrou Jesus na forma celestial. E ele sabe realmente nos explicar, ter uma experiência com o fogo consumidor que é Deus. Estão entendendo? Por isso ele tem essa primazia de escrever isso e dizendo: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o seu reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, e a saber, a remissão dos pecados. Então, em quem está guardado em Jesus e crê que Ele é o Deus poderoso, a Bíblia concretiza na sua vida. Aí aquele versículo que eu mandei você recitar e eu falei, aquilo se torna verdade em você, em mim, em nós. Glória a Deus por isso. E nós cremos que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí eu falei assim: como vamos dizer que Ele é o primogênito? Como que Ele vai ser o primogênito? Ele, sem Ele, nada que se fez, e nada o que foi feito não foi feito a não ser por Ele. Amém. Aí tu fala assim: expliquei. Eu não tenho que explicar isso. A Bíblia diz isso, que Ele tem esse poder. O verbo se fez carne, então uma palavra de poder veio e se manifestou sobre a terra, nasceu através do pecado para salvar o homem pecador. Essa é a verdade, porque Ele tinha um plano salvador. Ele tinha que dar um choque no diabo, porque o diabo estava muito ligeirinho, né? Muito espertinho, muito apegando e judiando das pessoas. Ele deu um choque no demônio e colocou o demônio para o chão. O demônio achou que ele era, porque ele tinha poder, porque era grande, ele não ia se humilhar. E Deus se humilhou. A Bíblia diz aqui mesmo em Hebreus que ele se fez menor do que o menor anjo que existia no céu, para vir aqui na terra para salvar o homem do pecado, da maldade, do vício e do engano. E glória! E colocar o homem em lugar de segurança. Quando olhamos aqui, prosseguimos aqui, vendo, porque nele foram criados, eu estou lendo o Colossenses capítulo 1, para vocês que querem acompanhar lá na internet aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Oh, glória a Deus! Quantos creem nisso? Amém. Essa é a palavra do Senhor.
Ele é antes de todas as coisas. Aí, irmão Deus. Garra essa aí, irmão Deus, você que gosta das coisas. Garra aí, o 7, 17. 1 de Colossenses, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Eia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós cremos. 18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Nós somos o corpo, Ele é o nosso cabeça. É o príncipe e o primogênito dentre os mortos. Ei, a glória! Venceu a morte. Mostrou para o mundo que Ele morre e Ele ressuscita sozinho. Não precisa que ninguém interceda por Ele. Ele desafia a morte tira a vida dele. E no tempo, como uma planta que brota, como você corta uma árvore, e aquela árvore, daqui a um tempo, você vai lá, você fala assim, danadinha, brotou de novo. Assim muito mais é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tentaram cortá-lo da face da terra, eliminaram, e ele brotou bem mais forte do que ele era antes. Encontra Paulo, queima os olhos e mostra o poder que ele tem. Esse é o Deus que hoje está em algum lugar no mundo, nos céus. Ele atua em todos os lugares, porque Ele é onipresente, onisciente, e Ele tem esse poder. Agora, Ele é a cabeça do corpo da igreja, o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi de agrado do Pai que toda a plenitude nele o habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. Então não foi só aqui na terra que ele acertou também, ele acertou no céu as coisas. Vai dizer assim, estava difícil, pastor? Claro, sim. O demônio começou no céu uma guerra. O profeta pregou uma mensagem intitulada, para você que queira saber, chamada A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ele disse assim que a batalha começou no céu, mas Deus não batalha com ninguém. Deus não. Deus é Deus de batalha, é Deus de luta. Irmão, Deus faz assim, ó. Tuf, apagou. Porque Deus é Deus de guerra. É Deus de guerra. Deus faz assim, tuf, apagou o indivíduo. O diabo quis batalhar e o profeta falou, jamais pelejou. Jamais pelejou. Quando o diabo planejou de fazer um reino e exigir que os céus adorassem, Deus fez 5 dedos para a terra. Tuf, caiu para a terra com a terça parte dos anjos que estavam seguindo. Pum, caiu. Estalou o dedo, caiu. Não pelejou. Deus não peleja. Deus olha e no olhar dele já está morto. Ele faz assim com o dedo e a coisa acontece. Ele toca e a coisa, ele diz, sim, e a coisa acontece. Esse é o poder de Deus. Mas um ser humano, uma peça preciosa que Deus fez, jamais Deus tem um pensamento, uma atitude de colocar doença, colocar enfermidade, de colocar morte. Deus não. Deus é longânimo, misericordioso, maravilhoso, santo, poderoso, curador, libertador, dono da vida. Quem veio para matar, roubar e destruir e colocar enfermidade e morte é o diabo. A pregação da morte, a maldição e a enfermidade é do diabo. Agora, quem tem Jesus vai dizer, oh meu Deus, cura, liberta, salva, é longânimo, maravilhoso, magnífico, salvador, curador, e dá vida e vida com abundância. Os planos de Deus de morte é para os rebeldes, aqueles que não querem nada com Ele.
para aqueles que estão com o diabo já e vão queimar no inferno. Esse é o plano de Deus consumidor. Mas Deus hoje, neste momento, Ele está com os braços abertos, esperando que o homem o aceite e venha receber o gozo, a alegria, a paz, a segurança, a libertação, a cura. Ele está assim com os braços abertos, como um pai que, mesmo que o danado vinha aprontando, o perdoa muitas vezes com dor no coração, como uma mãe. Assim é Deus. Versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz. Deus é o Deus de paz, meus irmãos. Para com isso. Pregar um Deus de guerra, irmão Ivo, né? Porque Deus... Cuidado, irmão. Deus vai te dar um castigo, Deus vai fazer um mal para você. Deus dá castigo, Deus fazer mal. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é este? Que Deus é esse? Que Ele fez o seu projeto no deserto, para que as pessoas não morressem. Ele mandou Moisés fazer uma loucura. Mandou Moisés fazer uma haste com uma serpente de aço, para não ver as pessoas morrendo. Deus faz loucura para curar nós. Ele mandou Moisés fazer uma haste com a cobra. Até hoje está no sistema da saúde. Os bombeiros têm aquela cobra numa haste. Aquilo foi Moisés, foi Deus que mandou ele fazer, para que as pessoas chegassem morrendo ali e olhassem para aquela haste e recebessem a cura e a vida. Quem é o teu Deus? Oh, meu Deus, é este que provê um jeito para salvar, para curar, para libertar. Este é meu Deus. Este é o nosso Deus. Ele faz coisas que nós não compreendemos, para que nós sejamos livres da maldição, do pecado, da doença, da enfermidade. Esse é o nosso Deus. Creia nisso. Se agarre nisso. E Ele fez de tudo para que nós tivéssemos paz, ao tanto de derramar o seu sangue na cruz, para que a humanidade tenha essa paz. E glória a Deus. Que coisa maravilhosa, meus queridos. É pouca coisa isso. Isso é muita coisa. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. E a vós também em outro tempo eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vós reconciliou. Ele perdoou os malditos. Ele perdoa aqueles que eram mal. E Ele pode entrar na vida de um malandro do mal e transformar e reconciliar esse tal. Não é verdade? No corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vós apresentar santos, irrepreensível e imaculado. Não é você, através do seu sacrifício, que você se torna santo e imaculado. É quando o que você quer Jesus na sua vida. Ou quando nós queremos Jesus e dizemos assim: Jesus, entra em mim, Jesus, me socorre, me ajuda, me cura, me liberta, socorro-me, Jesus. E Ele vem. É o quanto nós queremos, porque Ele tem esse poder. Nós não temos esse poder. Nós não temos. E Ele fez tudo isso para reconciliar a humanidade. Se na verdade permanecedes nos fundamentos firmes na fé, e não vós moverdes da esperança do Evangelho, que tedes ouvido, o qual foi pregado em toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Sereis alcançados. Aleluia! Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. A divergência das falsas doutrinas, mais um pouquinho aqui no capítulo 2, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua.
Tem esse espírito por aí? Tem, existe. Tenha cuidado para que ninguém faça presa sua, por meio de filosofia ou vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rendimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Tenha cuidado. Ficar arraigado, edificado nele, confirmado pela fé, e como fosse ensinado, crescendo em ação e graças em Jesus. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, e estais ele perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, Jesus Cristo, e não há outro Senhor. Amados, Deus abençoe. Eu deixo essa palavra para vocês nessa noite. Talvez não tive muita a direção do que eu queria dizer para você, mas eu tenho certeza que você há de entender. E como diz